A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu quero desejar para você nesse dia de hoje um ótimo feriado, Sexta-feira Santa. E que nesse dia de hoje, Deus, na sua infinita bondade, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra. Amém? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que nos diz o seguinte: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Meus irmãos, nós temos a história aqui de um centurião, um general romano que era responsável por um exército de 100 homens, uma centáurea, que estava com o seu criado, seu empregado extremamente doente, moribundo, e esse centurião estava totalmente movido de compaixão pelo seu servo, pelo seu empregado que estava doente, Uma atitude, um sentimento, um comportamento nada típico para os romanos, As escrituras, estudos teológicos apontam que os romanos eles eram rigorosos, frios com os seus empregados, com os seus servos, Eles maltratavam os seus empregados. Então nós vemos um homem piedoso, que apesar de ser um homem ímpio, como são chamados não-judeus na Bíblia, ele tinha características de um verdadeiro cristão, uma pessoa que amava o seu próximo. Logo em seguida, a própria Bíblia vai nos contar que esse homem envia ao Senhor Jesus Cristo, alguns anciões dos judeus para rogarem ao Senhor Jesus Cristo que vá até a casa dele, porque ele está com seu servo enfermo, e para que o Senhor Jesus Cristo vá curar o servo dele que está enfermo. Então os anciões dos judeus, indo até o Senhor Jesus Cristo, rogam ao Senhor Jesus Cristo, dizendo ao Senhor Jesus Cristo que aquele homem que está com o seu servo enfermo, que está com o seu servo moribundo, ou seja, extremamente doente, é digno que o Senhor Jesus Cristo conceda a ele aquela cura, porque este homem havia construído uma sinagoga, ou seja, um templo de adoração a Deus, Esse homem, ele tinha fé que nem todos nós temos, Ele tinha fé que produz as obras. Nós não somos salvos pelas obras, é pela graça. Mas a Bíblia diz lá no livro do apóstolo Tiago que sem obras a nossa fé é morta. Não adianta eu dizer que creio em Deus se eu não faço nada para glorificar o nome de Deus, para que outras pessoas venham ser impactadas pelo poder, pela graça de Deus. E nós vemos aqui um homem que, apesar de ímpio, como a Bíblia chama os não-judeus, ele era um homem piedoso, compassivo, e um homem que cria em Deus. Eu acho que ninguém cria um templo, uma sinagoga de adoração a Deus sem crer a Deus. Então esse homem tinha a fé que produz obras, e as obras da fé desse homem foi que ele, com seus próprios recursos, dinheiro do seu próprio bolso, construiu um templo, uma sinagoga para adoração a Deus, Mas aí nós vemos que quando o Senhor Jesus Cristo vai indo até a casa desse homem, esse homem vê que o Senhor Jesus Cristo se aproxima, ele manda alguns amigos ao Senhor Jesus Cristo e diz o seguinte: Não te incomodes, porque eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, o meu criado sarará. Ou seja, esse homem, primeiramente, nós vimos duas qualidades de um verdadeiro e genuíno cristão nele. O amor ao próximo, ele estava totalmente movido de compaixão
de misericórdia pelo seu servo que estava enfermo, e era um homem que tinha fé, a fé que produz obras, né, que faz realmente o cristão frutificar. Ele havia construído uma sinagoga, mas ele tinha, eu acho que a característica, o adjetivo mais poderoso que um cristão pode carregar, que realmente confirma que uma pessoa é um verdadeiro cristão, né? A humildade. Você percebe que esse homem tinha construído uma sinagoga, um templo para adoração a Deus, né? Com os seus recursos próprios, dinheiro do seu próprio bolso, e segundo alguns estudos teológicos, essa era a sinagoga mais bela de Cafarnaum, né? Mas quando o Senhor Jesus Cristo vai chegando perto da casa desse homem, esse homem se diz indigno sequer do Senhor Jesus Cristo entrar debaixo do telhado dele, né? E aí ele se julgou mais indigno ainda. Ele diz que não se julgou digno de ir ter com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele diz que não se julgou digno de sequer falar com o Senhor Jesus Cristo. Era um homem extremamente humilde, né? Muitas das vezes eu e você vamos orar, vamos pedir para Deus, né? Mas aí nós dizimamos, nós oramos e jejuamos, ajudamos o nosso próximo e queremos barganhar com Deus, né? Nos achamos dignos que Deus, porque nós ajudamos, porque nós fizemos, porque isso, porque aquilo, e que nós somos dignos, né, de alguma coisa de Deus. Mas nós vemos um homem aqui que havia construído um templo, né, para adoração a Deus, e se julgou indigno de ir ter, ou seja, de ir falar com o Filho de Deus, né? Nós devemos ter essa humildade que esse homem teve, né, de reconhecer que por mais que a gente faça, por mais que a gente ore, por mais que a gente dizime, por mais que a gente jejue, por mais que a gente ajude o nosso próximo, a gente é indigno de qualquer favor de Deus, né? E esse homem entendia isso muito bem. 2 vezes ele se disse indigno, né, do Senhor Jesus Cristo entrar debaixo do telhado dele, né? Ou seja, ele reconhecia o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, alguém santo, puro, divino, né? E que ele era um miserável, um pecador, um leproso espiritualmente falando, né? E é essa humildade que eu e você devemos ter, né? Então, ele, muito mais do que ser um homem compassivo, que ama o seu próximo, né? Que tem a fé que produz obras, né? E que é alguém humilde, ele reconhece o poder, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Vejamos o que ele diz por último, né? Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isso, e ele o faz, né? Ele, por fim, afirma a autoridade do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, é um homem de fé, né? É um homem de fé. Ele reconhecia que o Senhor Jesus Cristo tinha poder de dar uma palavra para o servo dele que estava enfermo, né? E aquele servo que estava totalmente tomado pela enfermidade, que estava paralítico, como nos diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, né? Conta de uma outra visão a história desse centurião com o seu servo enfermo, né? Diz que o servo dele estava paralítico, estava acamado, né? Mas a fé desse centurião era tão grande que ele reconhece a autoridade, né? Ele diz que o Senhor Jesus Cristo, assim como ele, tinha poder de ordenar ao servo dele que estava enfermo para que o servo dele voltasse, né, à vida, à saúde, ao bem-estar, né? Então o Senhor Jesus Cristo, ouvindo isso, se maravilhou, né? E voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo, né? Israel foi um povo separado, remido, santificado por Deus e avisado muitos anos antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Aliás, meus irmãos, da vinda do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus Pai enviar o Senhor Jesus Cristo para conosco, né? Que o Senhor Deus Pai iria enviar, né, o seu Filho, o Messias, um Salvador para a sua nação, mas o povo era incrédulo, né? E o Senhor Jesus Cristo nessa ocasião nos diz que nem mesmo em Israel, que era um povo santo, separado, remido, preparado por Deus para receber o seu Filho, tinha tanta fé como este homem ímpio, né? E os fatos testificam isso, que ele era um homem que tinha amor ao próximo, que é o segundo mandamento mais importante na lei de Deus, né? Era alguém que produzia frutos para a obra de Deus, né? O próprio homem havia construído um templo, uma sinagoga para Deus, né? Ou seja, era alguém que realmente cria em Deus, né? No Senhor Deus Pai.
E era alguém humilde, né? Nós temos aqui 3 atributos de um verdadeiro e genuíno cristão, né? Era alguém humilde. Quando o Senhor Jesus Cristo se direciona à casa dele, ele se diz indigno que o Senhor Jesus Cristo entre debaixo do telhado dele, e aí, num ato maior ainda de humildade, ele diz que se diz indigno sequer de trocar uma palavra com o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos tamanha humildade desse homem. E por fim, ele reconhece o poder, a autoridade que há sobre o Senhor Jesus Cristo, que apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo era o suficiente para curar, dar vida, né? Restaurar a saúde do servo dele que estava enfermo, né? Eu quero dizer para você que talvez hoje está passando por uma situação como esta, que tem alguém na sua vida, algo na sua vida que está enfermo. Eu não sei se é a sua vida sentimental, a sua vida financeira, a sua vida familiar, né? Eu não sei realmente qual é a área da sua vida que está enferma, que está moribunda, que está a ponto de morrer, como o servo deste homem que estava paralítico, que estava enfermo, que estava acamado. Mas eu quero dizer para você, né, que é uma pessoa compassiva, misericordiosa, que tem amor ao próximo, que é uma pessoa que busca Deus, né, que fala do amor de Deus para outras pessoas, né, que tem a fé que produz obras. Não que as obras da nossa fé vão nos salvar, não, elas não vão, mas a fé sem obras ela é morta. A Bíblia nos diz isso lá no livro do apóstolo Tiago, né? E além disso, nós devemos ter a humildade de saber, né, que não importa o que nós fizemos, quanto nós damos, o quanto nós pregamos, o quanto nós jejuamos, o quanto nós renunciamos, né? Assim como esse homem se julgou indigno que o Senhor Jesus Cristo entrasse debaixo do telhado dele, e indigno de sequer ir falar com o Senhor Jesus Cristo, né? Nós devemos saber que nós somos indignos de qualquer favor, de qualquer inclinação de Deus para conosco, né? Ainda que o coração de Deus venha se inclinar para nós, venha nos ajudar, venha prover, venha realizar aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos orado, né? Nós devemos ter a humildade de chegar no Senhor Jesus Cristo em oração e reconhecer que nós somos indignos. Olha, Senhor, eu estou passando por esse problema, eu estou passando por essa dificuldade, né? Eu sei que eu já fiz alguma coisa para louvar, para glorificar o seu nome nessa terra, mas eu sou um homem pecador, eu sou um homem falho, eu sou um homem impuro, né? Não há absolutamente nada nesse mundo que vai me fazer merecedor da sua graça, né? Então o Senhor Jesus Cristo vai ver humildade, né? E sinceridade, porque verdadeiramente nem eu, nem você, nem pastor, nem bispo, nem padre, absolutamente ninguém nesse mundo é digno de absolutamente nada, de nenhum favor de Deus, né? E com certeza, com toda certeza que eu posso dizer para você, né, o Senhor Jesus Cristo vendo humildade para conosco, ele com certeza vai se inclinar, né? E devemos reconhecer a autoridade, o poder que há no Senhor Jesus Cristo, né? Porque muitas vezes nós vamos a Deus, olha, Deus me dá, faz, provê, cura, restaura, liberta, salva, né? Mas sem fé, nós devemos reconhecer a autoridade que há sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Que ele é poderoso para curar, para libertar, para salvar, para trazer à vida o que está morto ou que está à beira da morte, né? O Senhor Jesus Cristo trouxe inúmeras vezes na Bíblia pessoas que estavam mortas à vida, né? Então para o Senhor Jesus Cristo não há absolutamente nada que apesar que esteja morto, né? O Senhor Jesus Cristo ele é a vida. Ainda que esteja morto, se crê no Senhor Jesus Cristo, é o que nos diz a própria palavra, viverá. Eu quero dizer para você que nesse dia de hoje, se você tiver fé, a fé que esse homem teve, que apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo é o suficiente para curar, para restaurar, para vivificar essa situação que está à beira da morte na sua vida. Eu não sei se é a sua vida sentimental, eu não sei se é a sua saúde, eu não sei se é a sua vida financeira, se é o seu casamento, se é a sua família, né? Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo ele é poderoso, né? Ele tem autoridade para trazer a vida, para trazer a plenitude, para trazer a saúde à área, o departamento da sua vida que está enfermo. Amém, meu irmão? Basta que você, né, seja uma pessoa piedosa, ame o seu próximo, né? Seja uma pessoa que tenha a fé que produz frutos, né? Não estamos falando do legalismo, mas
são características de um verdadeiro cristão, né? Porque a fé sem obras ela é morta, né? Logo em seguida, nós temos que ter a humildade de reconhecer que somos indignos, né? De receber alguma ajuda do Senhor Jesus Cristo. Nós somos miseráveis pecadores, né? Devemos ter a certeza que não merecemos, mas que Ele é bom, que Ele é misericordioso, né? Que Ele é galardoador sobre aquelas pessoas que buscam a face dele, que reconhecem o seu poder, a sua autoridade, né? E que ele tem poder, que ele tem autoridade para curar, para restaurar, para prover, para libertar absolutamente tudo na nossa vida que está preso. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e uma sexta-feira santa abençoada para você. Um ótimo feriado para você e para a sua família. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.